Saudações tricolores, galera! Estamos iniciando mais um Os Influentes. Inicialmente queria pedir desculpa a todos vocês, mas essas duas últimas semanas a gente não gravou Os Influentes. Passamos aí por alguns processos aí de melhoria, mas estamos de volta. Marco Brito, cria tricolor, prata da casa, ex-jogador do nosso Fusão. Marcelo Johan, um dos ícones da mídia tricolor na minha ponta canhota, e eu, Pedro Rangel. Vamos comandar aqui essa bagunça aqui organizada, começando por quem hoje? Quem que começa aí? Quer fazer para o Marco Brito? Fique à vontade. Marco Brito, vamos falar sobre o assunto da crista da onda, Mário Bittencourt, e o posicionamento dele em relação ao atacante Pedro. Marcão, o que você achou aí do nosso presidente aí, dessa ação dele? Bateu o pé, falando que o Pedro só sai pela multa. O que você achou dessa atitude do Mário Bittencourt? Bem, boa tarde, galera. Saudações tricolores. Marcelo, Pedro, prazer a gente estar de volta aqui. Pedro, uma posição firme dele e uma das coisas que ele pregou na campanha em relação a fazer o Fluminense gigante novamente, a voltar às suas tradições. Eu acho que é uma posição tomada. A gente sabe que isso aí vão trazer coisas positivas e negativas para ele nesse mandato que está se iniciando. Mas eu acredito que toma uma posição consciente e a posição correta, na modo de ver nesse momento, em relação a vender para o maior rival. Agora, claro, sabe também que o Fluminense não tem condição de manter o jogador por muito tempo. Vão aparecer propostas, com certeza, até porque o jogador é um jogador de muita qualidade, uma posição carente, todo mundo quer um atacante que saiba fazer gol, e o Fluminense tem esse jogador. Claro, tentar filtrar o máximo de propostas possíveis, avaliar as que possam realmente resolver os problemas do Fluminense, ou grande parte deles, e se for da vontade do jogador, que eu sempre falo isso, que eu acho mais importante. Se o jogador quiser sair para ter um crescimento profissional, financeiro, eu acho que sendo bom para o Fluminense, bom para o jogador, não tem por que segurar ele. Johan, o que você achou aí do... Bem, Talvez seja o primeiro ato dele como presidente mais público, né? Se não o mais efetivo. foi a primeira grande desafio dele, né? Em relação a um assunto difícil. Difícil por quê? Porque a proposta não é uma proposta boa, não há de negar. Talvez não fosse tão boa como as pessoas especulem, e ele foi ver que o assunto Real Madrid, ele não viu nada de concreto. 300 milhões, né, que era o Real Madrid. 30 milhões de euros, se não me engano. 30 milhões de euros, que dá o quê? 140 milhões de reais, da moeda de hoje, 4 euros, 4,30, 4,40, talvez seja isso. Então assim, 140, 130, 40. então na verdade não é nem os 300, é menos. Os 300 seria, mas acho que a multa dele para a Europa, 60 milhões de euros. Não, 50 milhões de euros. Para a Europa? Então é mais ou menos. Agora, então assim, o Flamengo ainda oferece o Trauco, que é uma posição que a gente está carente, aí oferece um Berrio, se eu não me engano, e me oferece mais aquele Lincoln, que é um bom Mas jogador. aí eu volto a falar, isso aí na casa da especulação, porque nem o Ninguém viu Flamengo, o contrato, nem o viu Flamengo, nem o Fluminense confirmam esse tipo de proposta. O que o Mário falou em audiência foi que o Fernando é em Fluminense... cima de alguns jornalistas que têm acesso lá ao Sim, Flamengo, sim, Paulo sim. César Pereira e tal. A gente não pode desmerecer o trabalho deles, longe da gente fazer isso, mas oficialmente nem Fluminense nem Flamengo confirmam a Eu listagem percebo o desses... seguinte, quando o Mário veio à coletiva falar sobre o assunto, ele foi muito enfático e a partir dali ele falou, só sai pela multa. E aí ele tinha que bancar, porque ele não vai... E foi uma crítica que ele fez na antiga gestão, então ele não poderia recuar, ele tinha que manter. Por quê? A torcida já está machucada. Vem ver Compra indo para lá, ver o Abel indo para lá, ver o Dourado indo para lá, ou seja, então a torcida do Fluminense ela já está muito machucada. Eu acho que o Mário fez isso até para não começar uma gestão já cedendo o jogador. A moral do Fluminense ela tem que ser resgatada também. É isso. Eu acho que o Mário Isso foi nessa Isso é linha. verdade. Mas se você acha, por exemplo, assim, que agora existe uma situação que se o dinheiro do Pedro entrasse, evidentemente seria utilizado, se não na sua totalidade, mas evidentemente em grande parte para quitar as dívidas dos jogadores e dos funcionários.
O elenco, você que esteve lá dentro, Marcos, estão falando, a gente procurou apurar, o pessoal fala que o elenco recebeu bem essa questão, absorveu bem essa questão, inclusive estão lidando de uma forma muito tranquila com o Pedro ter sido acertado as dívidas com ele para que o Fluminense não corra o risco de um caso Scarpas, e aí eu faço um parênteses, Pedro não tem o menor perfil de processar o Fluminense, mas gato escaldado tem medo de água fria. Como é que o elenco reage a isso, Marcos? O Fluminense deixou de fazer dinheiro, o que significaria, evidentemente, dinheiro no bolso dos jogadores, e, em contrapartida, pagou somente a um jogador, enquanto os demais estão aguardando. Como é que você já teve lá dentro? Normalmente não é uma decisão que é vista com bons olhos pelo grupo, né? Mas nesse caso eu também li algumas notícias que o próprio Pedro também ficou incomodado com essa situação. Dele receber sozinho. E teve a palavra de que em seguida iriam acertar com todo o elenco. Então acho que dessa maneira fica mais tranquilo. Mas o que eu bato na tecla, Pedro, Marcelo, é que é o seguinte, realmente é uma oportunidade boa para o Fluminense, como o Marcelo falou. O Pedro também. O Pedro também. Para mim não, o Pedro é um jogador. Agora, se for da vontade do jogador, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que a questão foi que era para o Flamengo, como um rival. E aí, foi o que o Marcelo lembrou muito bem, o Mário pregou isso durante a campanha. De que o Fluminense está voltando, que ele enxerga o Fluminense de uma maneira gigante, como é realmente. Então não pode agora, no seu primeiro ato público, ceder uma investida do Flamengo em cima de um atacante que sabe que tem um potencial para ser vendido por muito mais. Na primeira proposta que foi feita, né? Então, assim, acho que o Mário tomou a decisão correta. E, volto a falar, vão ter a proposta do jogador. Essa é a minha leitura. Claro que, de repente, antes de ele se machucar, era um valor, mas não volta a estaca zero. Todo mundo já sabe da capacidade dele, do potencial. Então, 2 passos atrás, daqui a pouquinho pega o pulso. 3 a 3. É isso. Você concorda, João? Concordo, o Marco está certo. Agora, eu acho o seguinte, isso tudo, né, de que se o Pedro não tem essa índole, eu acho que se envolve muito quem detém também os outros 50% do jogador. Pedro tinha o staff. Não, mas deixa eu fazer só um parênteses que você conclui. É o seguinte, eu acho que o que foi feito correto ali, porque você tirou o C da questão. Você tirou qualquer possibilidade. Então, Na declaração do Mário. Não, digo assim, do Pedro entrar ou não na justiça. Então, quando você tem um patrimônio, que o Pedro deixa de ser um patrimônio do Fluminense, um ativo, você tem que tirar a possibilidade de você perder esse ativo. Não estou falando sobre isso. Eu Saiu estou falando C. sobre as negociações. Sim. A negociação, o Flamengo, e a gente sabe como é que funciona isso, o Marco melhor do que eu. Os clubes, eles vão no clube e tal, mas ficam por trás direto do staff do jogador. O cara vai ganhar tanto. O cara recebe uma... Quanto é que o Pedro ia ganhar? Era em torno de 150 mil mês. Quer dizer, Mas tem outra questão também. Mas isso assim, o staff que tem metade dos direitos do jogador financeiros, cara, os caras querem dinheiro, então os caras ficam jogando com o jogador, com a imprensa. Mas aí vem E outra coisa, a especulação que a mídia fez, cara, o Mário já tinha praticamente decretado na primeira entrevista dele, e eu via sites tricolores, agora o Pedro vai, aumentando 2 milhões. Olha, o Pedro agora quer conversar com a diretoria. Eu não sei se isso procede. Não, procede. Eu conversei com pessoas ligadas aí, claro que a gente não dá as fontes, mas o que diz é o seguinte, que o Pedro, se realmente o Flamengo apresentasse uma proposta milionária, como estava se desenhando, coisa que o Flamengo retirou-se da jogada, ele mesmo Mas deu a por que declaração. retirou? Essa é a coisa. Será que Porque o Mário não deu uma dura nos caras? Provavelmente. Será que tanto no staff quanto no Flamengo? Provavelmente. Ele falou assim, olha só, você já me apresentou uma proposta e eu já falei que eu só saio, porque ele só sai pela multa. Se você chegar no jogador, isso é aliciamento. Não sei se ele usou essas palavras, mas deve ter havido realmente um contato das cabeças do clube, se não o Mário com o Landim, mas de dirigente para dirigente, falando, olha, querido, te agradeço aí o interesse, mas não vamos vender o Pedro se não for pela multa, que é 2.000 vezes a média salarial do Não insiste. Não insiste, Não, ok. vai ter outra coisa. Pode ter havido realmente alguma coisa nesse sentido, pode, mas é especulação. E aí que vem a questão que eu estava falando para o Marco, que vocês analisarem, agora eu vou começar com o Johan para responder o seguinte,
Pedro não foi para o Flamengo, não ia ganhar então um salário de 180 mil euros. Vamos fazer uma conta aqui em euro. Ele ia ganhar 850 mil reais por mês, 800 mil reais por mês, 180 mil euros, 200 mil euros. Só que a partir do momento que ele assina lá, pega a canetinha dele, dá o jamegão dele no contrato de Flamengo, ele tinha um contrato de 5 anos. Teoricamente, vamos tudo trabalhar na teoria, João, porque a gente não tem a confirmação, mas teoricamente seria um contrato de 5 anos, ele ganhando 850 mil por mês. O Flamengo certamente ia colocar uma cláusula penal para ele sair para a Europa de 100 milhões de euros, 150 milhões de Ia euros. ser mais difícil ele sair. É claro. E aí vem a pergunta, ele deixa de ganhar, sei lá, 700 mil reais a mais hoje, mas, exatamente. Os dois passos atrás para dar para frente. E amanhã ou depois, a ida dele para a Europa, com uma multa de 50 milhões de euros, com o Fluminense precisando, não está com o pedido na mão, mas está precisando, pode chegar um Real Madrid e falar assim, uma multa de 50 milhões, mas eu vou te dar 25 milhões e eu vou te parcelar, ou você vai guardar um pedaço do Pedro, ou pode ter negociação. Mas aí, né, Pedro? Aí é o seguinte, depende tudo do Não, mas rendimento aí dele. vem a pergunta. Vamos imaginar. Se você não acha que foi uma boa jogada, aí a pergunta é, você acha que foi uma boa movimentação para o Pedro não assinar um contrato que vai dar uma cláusula penal maior para ele? Se ele mantiver o rendimento, porque o que acontece é o seguinte, o fato do Pedro não ir e ter gerado todo esse desgaste, houve desgaste com a imagem dele, com a torcida. Se o Pedro começar a não jogar bem, você pode ter certeza que a torcida vai começar, pô, ele não foi. Se você não vê que torcida é torcedor, ele da mesma maneira que ele bota o cara lá em cima, ele vaia, ele bota o cara lá embaixo. Então as pessoas, e muita gente até maldosa. Vai ser ruim para o Fluminense e para o jogador. Claro, é coisa idiota, mas essa torcida pensa. Realmente mexe com o jogador, mexe com o staff do jogador, isso é fato. Mexe com a torcida. Mexe com o clube de uma maneira geral. Porque a gente sabe que o Fluminense realmente é um clube que tem as suas necessidades em relação à parte financeira. Agora, acontece isso. Se o jogador for bem, como foi o caso do João Pedro. O João Pedro foi vendido lá atrás, começou a arrebentar. Nossa, porque vendeu? Era para ter vendido hoje por muito mais. Com o Pedro pode acontecer a mesma coisa ou ao inverso. Mas você acha que ele, nesse desenhar, né, repetindo a pergunta que fiz para o João, que eu acho que é legal, o Pedro acabou fazendo uma boa movimentação ao não ir para o Flamengo, uma vez que ele manteve a porta para a Europa aberta, porque se ele vai para o Flamengo, mas aí essa porta, ele fecha a porta. Mas essa porta ela só vai continuar aberta mediante um rendimento que interessa os europeus. E eu acho o seguinte, eu acho que não foi uma decisão dele, decisão do clube. Foi do clube. Então, assim, nem do staff dele. Então, se fosse pro staff, saía. Ok, possivelmente é isso. Saía. Porque vou pegar esse pombo aqui isso mexe. e botar voando. O jogador estava, antes de se lesionar, foi uma lesão séria, voltou antes do previsto, voltou não nas suas melhores condições, o que é normal. Já metendo gol, inclusive, mas a verdade é que ele não está no nível que quando ele parou. E aí foi para a seleção. Começou a campanha titular, mas não terminou de titular jogando. Não terminou, não foi bem. Então, assim, isso tudo, achei uma proposta. É claro que o jogador vai pensar, olha só, eu tenho uma coisa. Exatamente. Só que o que eu acho é o seguinte, eu acho que vai ser difícil manter ele no Fluminense por muito tempo. Agora, tem que esperar as melhores propostas, filtrar, ver o que se encaixa melhor para o Fluminense no momento e daqui a pouco fazer o negócio. Mas a pergunta que eu vou fazer também em rendimento do Pedro, que a galera talvez não tenha levado em tanta consideração, e aí eu quero trazer a baila para vocês dois se engalfinharem aqui para ver. O Diniz estreou no Fluminense em janeiro. De janeiro até março, o Pedro voltou, se não me engano, em maio, né? Em mês de maio, junho, não foi isso? São 5 meses de trabalho. Um time que tem uma característica tem uma característica de troca de passes, de movimentação diferente, coisa constante lá na frente. O Pedro vinha jogando, quando ele se lesionou com o Cruzeiro, era um outro técnico, uma outra realidade, um outro trio de ataque. Então, além de ter essa questão, Marco Brito e Marcelo Johan, da recuperação física do atleta, tem a questão do novo entrosamento com o Fernando Diniz, que é um esquema de jogo completamente diferente. Talvez ele tenha jogado um jogo desde o início, que foi o jogo contra o Bahia, que ele jogou junto com o João Pedro. Mas acho que ele vai ter que jogar com o João Pedro. Faz pouco, não. Sim, não, aí é outra. Não, assim, tem uma diferença realmente, eu entendo. Agora, o Pedro é de muita qualidade. Sim, mas você tem um tempo de 3, 4 jogos pelo menos. Exatamente. Eu acho que o Diniz ainda não teve Pedro.
Pois é, eu também Não acho. teve o Pedro. Eu sou Pedro, agora que a gente vai poder fazer uma análise. São 30 dias de treinamento aí que ele vai ter, do dia 20 ao dia 15 praticamente, são 25 dias. Diniz gosta de trabalhar, tá trabalhando de segunda a sábado, 2 turnos. Aí ele vai... Tá, hoje vai ser integral, quinta-feira vai ser integral. Pô, aí eu acho que o Johan definiu que o Diniz não teve o Pedro ainda, para que a gente possa falar, pô, o Pedro voltou, o Pedro não voltou. Não, ele foi Até voltando porque o esquema teve 3, fazer 4 um golzinho jogos. ali, outro ali. Mas ele voltou contra o Santos, não foi isso? Voltou contra o Santos, Sim. aí fez um gol. Aí jogou contra o Grêmio. Tô errado? Não, jogou. Santa Cruz depois. Não, Santa Cruz não, foi Santa Cruz lá. Santa Cruz, Copa do Brasil. O Copa do Brasil que ele entrou batendo pênalti, Exato. verdade. Jogou contra o Bahia. Depois foi pra seleção. Não, e depois ainda se machucou. Ele Se machucou, ficou uns dias fora. Uns 15 dias, né? É, Uma lesão na Matou coxa. uma dona muscular. Então ficou fora. Aí foi pra seleção. Contra o Botafogo. Entendeu? Contra o Botafogo também, o Thiaguinho tá ali, o nosso estagiário. Caralho, até que enfim, Caralho. fazendo coisa boa. Quanto salva de palmas pro Thiaguinho. Caralho, fez uma coisa que presta. Até a caneta caiu aqui. Mas enfim. Mas eu acho que é isso, o Diniz ainda não teve o Pedro inteiro. E eu acho, você perguntou do João Pedro e Pedro jogarem juntos. Aí nós Uma temos... tarde pra você. Pois é, isso Eu- que eu ia eu- perguntar. eu- Não, é pra mim. Não. É já pra falo vocês. logo. Não, ó. Eu Nós boto temos... Ione, João Pedro e Pedro ali, revezando o Pedro. Nós temos e o João Pedro, eu acho, né? Marcos Paulo, João Mas o Pedro. Marcos Paulo é atacante. Pedro. Marcos Vamos lá, Paulo tá lá na meio. pode até, mas é Porque meio eu acho que o atacante. Marcos Paulo ele joga Não sei muito. se o Marcos concorda comigo. Eu acho que todo mundo, nas suas melhores condições, eu acho que realmente Briga. é esse. Eu acho que vai ser difícil não jogar Ione, Pedro e João Pedro. Você acha Aí, que claro, o aí, Marcos Paulo aí cabe ao Fernando Diniz quebrar a Ver cabeça? se o esquema está funcionando. exatamente Ver se não vai ter. ver qual é a melhor situação Mas você não acha que o encaixar os Marcos dois. Paulo, por exemplo, ele tem a característica... Porque o Luciano, muita gente pode criticar o Luciano, não gostar do Luciano. Eu acho que ele desempenha um papel tático muito bom, na minha opinião. Eu concordo, também acho. E faz gol, é artilheiro da seleção tricolor mesmo. Não é essa merda que tá rolando aí na coisa, não. Mas eu desejo toda a sorte do mundo com a seleção diante da Argentina. Mas assim, o Marcos Paulo não tem muito mais característica de entrar no lugar do Luciano do que, por exemplo, Johnny, Luciano e João Pedro, Johnny, Pedro e João Pedro, porque os três são muito pontas. O Luciano flutua, o Luciano faz um falso 10 ali, Mas talvez. assim, na minha opinião, o Luciano jogou numa posição que nunca foi dele. Pela Mas que ausência lá do ele- mas que Pedro. lá ele tá rendendo muito bem. Não, mas pela ausência. Não, Não, e mas o assim. João Pedro tá jogando muito bem. Não, ok, mas assim, mas o João Pedro entrou como se fosse um lugar do Pedro. Quando não tinha João Pedro e nem Pedro, Luciano fazia ele e o Ione revezando ali quem era o centroavante. E nenhum dos dois são matadores de ofício. Sim. É, com o Né? Marcelo Oliveira ele jogava contra o Que 9. tivesse, Com o Luciano. que tivesse que apostar hoje, porque assim, o Fluminense tem 5 nomes muito fortes para ataque, a gente tem ainda tem o Kelvin, o Evandro também, mas eu digo assim, o Brenner e o Guilherme se destacaram no último jogo do treino contra a Portuguesa da Ilha. Guilherme fez o primeiro e deu passe para o segundo. Ele deu passe para o primeiro e fez o segundo, enfim. Eu sei que o Guilherme fez um e assistiu o outro. Mas a gente tem o Johnny, Marcos Paulo, João Pedro e Luciano. Temos 5 para 3 vagas. Porque o meio de campo do Fluminense está fechado, você não concorda? Alan, Daniel e Ganso. Eu não acho fechado, não. Você acha não? Também não acho que o Bruno Silva está voltando. Esse tempo da Copa América, um tempo bom, o pessoal que estava machucado se recuperar. Mas, voltando à questão, Pedro, eu volto aqui no assunto. A gente está falando em relação à saída do Pedro. Se no Fluminense houver um consenso de que realmente ocupam a mesma faixa do campo, Pedro e João Pedro, talvez até por isso estejam realmente não tentando se desfazer, mas enxergam com bons olhos uma futura negociação com o Pedro. Não, mas isso... Porque- eu acho que porque depende Isso acontece, Por isso exemplo, acontece. o João Pedro só se destacou, só está tendo essa liberdade de jogar pela saída do Everaldo. Assim, Então, se o Fernando Diniz aconteceu enxergar, muita coisa ruim pro João Pedro poder fazer um monte de coisa boa, a verdade é se essa. o Fernando Diniz enxergar que vai ser difícil ele encaixar, como você falou, por características, Pedro e João Pedro no mesmo time, Quem ganha? eu acho que vai ser difícil para ele se manter. Não, mas quem? Como Pois é, tiver- aí tá. Se ele tivesse que optar por João Pedro e Pedro, assim, quem você acha, Johan? João Pedro e Pedro. É, tem que ser um dos dois. Então, Não depende não. Então, Pedro, mas um dos dois. depende da Pedro, situação. Sem depende, sem Se ele depende. tiver que optar por um dos dois, eu acho mais Eu importante faria vender o o Pedro. seguinte, vamos dizer que a gente não tenha que vender, não tenha proposta, o time está todo lá, o elenco está todo treinando. Assim, você está falando que o Luciano estava ali na frente brigando com os três. Aham. Eu recuaria o Luciano
Eu botaria o Luciano mais numa posição de meio armador, junto com o Tiraria o Danielzinho? Tiraria o Daniel, se o Daniel não tivesse bem, claro. Aí você tem que ver o time rendendo do campo. Então, fato é, o Fernando Diniz, conheço bastante tempo, conheço bem, e sei que não vai jogar, Vai jogar por nós. com pressão de torcida de A ou B. Vai jogar quem estiver melhor. Quem estiver melhor. E assim, você tá O falando problema é que ali, Kelvin. ali na frente a galera tá mandando. Mas aí, Mas aí você tá falando assim, que o Kelvin fez o gol contra quem? O Brenner e o O Guilherme. Guilherme. Por exemplo, o Guilherme, muita gente não gosta, eu gosto do Guilherme. Acho, jogando bola, Guilherme. conseguindo Se ele não se brinquedo. machucar, ele parece meio assim, sem sangue e tal, mas é que ele é muito pensador Habilidoso, e tal. é habilidoso, Agora, bom de bola. e isso aí você vai ver nos jogos grandes, pesados. E o Aí Brenner é um você vai garoto ver muito quem bom é. também. Porque não adianta também meter gol contra o Friburguense, o Cabo Friense, o Chega um Chapecoense. Fla-Flu. E aí você tem que ver contra time fora, contra time grande, jogo pesado, jogo com o Perol. Aí que a gente vai começar a ver quem é que vai ganhar a vaga dentro de campo. Fato é. Porque tem leão de treino, Tem né, muito Marcos? jogador, porra. Pô, que mais tem, né? Fato Ué, quer é. ver um deles? Júnior Dutra. Leão de treino. Te juro que eu chegava pra ver os treinos e o Marcelo Oliveira permitiu. Deixa eu te contar essa história. Júnior Esse Dutra, cara falou pra mim. Júnior Dutra tinha 4 gols Dutra no- tá pedindo passagem. 4 gols no Por isso que treino. eu, por isso que eu errei. Por isso que o Marcelo Oliveira escalava ele. Não, Leão de eu te treino. falo, o Júnior Dutra ele arrebentava no treino. Falando do Dodge também, Chegava lá, no joga jogo pra também. caramba. O Dodge é outro também que tá treinando muito bem também, a gente tem essa informação. Mas o Dodge eu acho que é reserva. O Dodge eu acho que é reserva do Alan ali. Eu só estou jogando com volante. Na verdade, e o cara é o Alan. Eu já vi Dodge Tudo fazer boas isso, partidas. tudo isso existe. O garoto é bom de bola. Já estive lá dentro e sei como é que é. Tem um jogador que no treino rende demais, no jogo não tem o mesmo Parece rendimento. que apaga, né, Existe cara? ao contrário também. Um jogador que você não encontra durante a semana, Quando vai pro mais rápido no jogo, é de jogo, é a Vera. Tem jogador que vai na seleção brasileira não joga, no clube joga. Jogador que chega na seleção sobe o rendimento. Tudo isso existe, isso é fato. Tem o tal de Messi que faz isso na seleção da Argentina. Fato é. Então, de Messi, Esse aí nem começa Como porque disse eu o vou- Edmundo, falou que ele vai ter. Meu Deus do céu. Pois é, pois Esse aí. E detalhe, no meio dos jogadores, nem existe essa resenha. Diz que o Messi tá trancado no- Um é de outro planeta, os outros são terráqueos. O Messi tá trancado no depósito lá no CT até agora, tá dando. Thiago Silva que Ah, mandou. olha, Thiago Silva que mandou. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Mas com agora, mais deixa eu esse só, vídeo. deixa eu Quer só finalizar? falar uma coisa, Claro. Eu queria que o Marco falasse, né, já saíram alguns nomes aí para algumas coordenações, né, no campo, né, o Ailton, o Lílio, E o Cadu, né, e como é que você viu isso daí, né, cara, assim, essa galera que está entrando aí, que é uma galera que já foi ex-atleta como você e tal, como é que você está vendo isso? Eu vejo com bons olhos, Marcelo, Pedro. Claro que a gente sabe que não é só pelo fato de ter jogado, tá pronto para cumprir qualquer função em relação ao futebol, ainda mais no clube como o Fluminense. Mas aqueles jogadores que estão se capacitando, que sejam capacitados, eu acho que realmente largam na frente. Porque além de estarem se atualizando, estudando, viveram na prática. Então tem uma visão realmente que eu acho que está faltando ao futebol. Vamos fazer o seguinte, próximos influentes, nós vamos falar sobre a base tricolor, falando sobre Xerém, sobre a transição, vamos falar sobre futsal. Marcelo Johan, aqui tem um profundo conhecimento de futsal. Marco Brito, Tu também, profundo, cria futsal. também é cria futsal, profundo Aliás, o conhecedor da Marco base. Brito, para quem não sabe, era A gente tem que terminar quase por aqui. que não foi pro campo. A gente tem que terminar por aqui nossos influentes. Valeu, galera. Tamo junto. junto, galera. Saudações tricolores.com. Saudações tricolores. Abraço.